Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos ao Grupo Espírita Mensageiros da Paz e também aqueles que nos acompanham pelo canal do YouTube, que no momento oportuno assistirão a esta explanação de hoje do Evangelho. A nossa reunião ela se dá da seguinte forma: nós temos os avisos, depois fazemos uma leitura, a fim de que já possamos ir nos ambientando, né, com essa psicosfera, algo mais tranquilo, harmonizando os nossos sentimentos, pensamentos, e depois nós fazemos a prece, vamos ter a explanação do Evangelho, que hoje está a cargo da Maria, e depois temos a prece de encerramento. Após a prece de encerramento, os passes. Então, como aviso, nós temos aqui alguns panfletos, aqueles que se interessarem, quiserem saber mais e também nos ajudar a divulgar, podem pegar no final. Nós estamos, agora nos meses de março, abril, até dia 29 de maio, na época da entrega da declaração de imposto de renda. E nós podemos, se temos imposto a pagar ou se temos imposto a restituir, nós podemos destinar parte desse recurso, podendo chegar até 6%, para as instituições que trabalham com crianças e com adolescentes em nossa cidade. Com isso, os recursos ficam aqui, podem ser fiscalizados diretamente por nós, indo até a entidade, e com isso nós damos uma contribuição muito significativa. A estimativa da Receita Federal, para a gente ter uma ideia, é que esses recursos poderiam chegar até a 14 bilhões de reais destinado para as entidades, mas que, infelizmente, esse recurso não chega porque, no fundo, falta informação. Então, aqueles que desejarem, podem nos procurar no final, que a gente tem aqui os folhetinhos. Bom, hoje, então, então vamos ler uma mensagem do livro O Espírito da Verdade, por autores diversos, e a mensagem se chama Excesso e Você. Amigo, Espiritismo é caridade em movimento. Não converta o próprio lar em museu. Utensílio inútil em casa será utilidade na casa alheia. O desapego começa das pequeninas coisas e o objeto conservado sem aplicação, no recesso da moradia, explora os sentimentos do morador. A verdadeira morte começa na estagnação. Quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Transfigure os apetrechos, que lhe sejam inúteis, em forças vivas do bem. Retire da despensa os gêneros alimentícios, que descansam esquecidos, para a distribuição fraterna aos companheiros de estômago atormentado. Reviste o guarda-roupa, libertando os cabides das vestes que você não usa, conduzindo-as aos viajores desnudos da estrada. Estenda os pares de sapatos que lhe sobram aos pés descalços que transitam em derredor. Elimine do mobiliário as peças excedentes, aumentando a alegria das habitações menos felizes. Revolva os guardados em gavetas ou porões, dando aplicação aos objetos parados de seu uso pessoal. Transforme em patrimônio alheio os livros empoeirados que você não consulta, endereçando-os ao leitor sem recursos. Examina a bolsa, dando um pouco mais que os simples compromissos da fraternidade, mostrando gratidão pelos acréscimos da divina misericórdia que você recebe. Ofereça ao irmão comum alguma relíquia ou lembrança afetiva de parentes e amigos, ora na pátria espiritual, enviando aos que partiram maior contentamento com tal gesto. Renovemos a vida constantemente, cada ano, cada mês, cada dia. Previna-se hoje contra o remorso amanhã. O excesso de nossa vida
cria a necessidade do semelhante. Ajude a casa de assistência coletiva. Divulgue o livro nobre. Medique os enfermos. Aplaque a fome alheia. Enxugue lágrimas. Socorra feridas. Quando buscamos a intimidade do Senhor, os valores mumificados em nossas mãos ressurgem nas mãos dos outros, em exaltação de amor e luz para todas as criaturas de Deus. André Luiz. Então, diante desta mensagem, que traz a todos nós uma reflexão íntima sobre a nossa relação com as bênçãos que Deus nos oferece todos os dias, elevemos os nossos pensamentos. Agradecido, Senhor, pela bênção da vida, pela bênção do dia e de mais essa oportunidade tão significativa de mais uma vez termos contato com este pão espiritual, que é a Tua mensagem, que é a Tua palavra, que nos nutre, que nos fortalece, a fim de podermos dar conta da nossa administração, Senhor. Mas também de caminhar neste mundo com alegria, com esperança, porque o Senhor está sempre ao nosso lado. Rogamos pela nossa irmã que fará a explanação do Evangelho, que ela seja envolvida, amparada, intuída, a fim de que possa trazer para todos nós aquilo de que temos necessidade no dia de hoje. Muito obrigada e que assim seja. Então nós estamos dando continuidade ao capítulo 13º, Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita, e hoje a Maria nos falará dos itens 9 e 10, caridade material e caridade moral. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva para que possamos ser fiéis à essência do seu ensinamento. Como a Tânia falou, hoje nós vamos falar do item 9 e 10, que fala da caridade moral e da caridade material. E hoje pela manhã, quando vamos consultar a nossa rede social, deparamos com uma mensagem que fizemos questão de distribuir para alguns amigos que já trabalharam esse tema. E era uma historinha bem curta, mas que vem muito a calhar com o Evangelho da noite. Em algum lugar, não especificaram onde, uma moça estava sentada numa cafeteria e ela percebeu que chegou um senhor muito bem vestido, pediu um café e ao passar no caixa ele disse assim: deixe um pendente. E a pessoa que estava sentada observou aquilo e achou interessante. Passado alguns minutos chegaram 3 moças muito bem vestidas também, tomaram 3 cafezinhos, deixe 3 pendentes. Intrigado, quem estava observando aquela cena pergunta para o balconista, o que significa aquilo. Aí estava adentrando um senhor vestido de uma forma muito humilde e falou assim: aguarda e você perceberá. Ele chegou no balcão e falou assim: tem algum pendente? Tem. O balconista serviu. Ele tomou aquela xícara à mão, um café quente, e sorveu aquilo assim com muita satisfação. Agradeceu e foi embora. Aí a balconista chegou para quem estava observando e perguntou: você entendeu? Entendi. Ela falou: desde o início de 1900, no pós-guerra, o café era uma raridade. E aqueles que tinham condições deixavam pendente para aqueles que não podiam pagar. Então, quando nós ouvimos essa história, nós literalmente entendemos que a mão esquerda não saiba o que faz a direita.
Quando eu posso proporcionar a alguém as benesses daquilo que eu posso ter. No caso, um café, que era um artigo de luxo. Mas vamos, já que nós exemplificamos, vamos lá para o item do que o Evangelho nos chama. A caridade material é a mais fácil de nós fazermos. A Tânia leu uma mensagem do livro Espírito da Verdade que fala do excesso em nós. Será que nós já paramos para pensar o quanto de coisas supérfluas nós temos? Nós já ouvimos depoimento de amigos que dizem assim: quando eu compro uma roupa nova, eu faço questão de tirar outra para que eu não fique super enchendo, né, o nosso guarda-roupa de coisas que não iremos usar, né? Já vimos aquela história, né? Não, eu vou emagrecer, vou guardar essa roupa aqui, a gente não emagrece nunca, né? E a roupa fica lá, cai de moda, né? Aí a gente doa, né? Judiação, né? Mas isso é próprio dos seres humanos, né? Das nossas ainda imperfeições, quando nós não aprendemos a nos desfazer daquilo que momentaneamente não nos é necessário. E são coisas materiais. Isso nos faz lembrar uma passagem de Chico Xavier, o grande espírita que conviveu na nossa época, né, e deixou seus exemplos nos arrastando para que a gente efetivamente aprendesse, né? Ele sempre com seu terninho surrado, os amigos posicionalmente, financeiramente bem posicionados, deu-lhe um terno novo. E quando ele vai colocar no guarda-roupa, Emmanuel aparece para ele e fala assim: onde é que você vai com esse terno, Chico? Eu falei: vou guardar. Ele falou: por quê? Você tem 2 corpos? Ele imediatamente retirou e deixou ali para dar uma outra destinação. Então são os aprendizados que faz a gente refletir efetivamente o que é que nós precisamos efetivamente na nossa vida. Nós vamos encontrar na terceira parte do Livro dos Espíritos, chamada As Leis Morais, a 5ª lei, o capítulo 5º, ele fala da lei de conservação. E Allan Kardec perguntou aos espíritos da codificação sobre o que é necessário e o que é supérfluo na nossa vida. Olha só, o capricho e o cuidado que ele teve até de nos posicionar com relação a isso. Então, as questões 715, 716, 717, no meio de 2019 questões, tem essas 3 lá. E na 715 é perguntado como é que a gente conhece o limite do necessário na nossa vida. O que é o limite? Aí os espíritos respondem que o homem ponderado, o que é um homem ponderado? É aquele que analisa atentamente. Ele conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência à sua própria custa. Ele conhecer o que é supérfluo e necessário às próprias dificuldades. Quando nós vamos ver o item 9 do Evangelho, Irmã Rosália, a Instrução dos Espíritos, ela deixou uma mensagem. Em 1860, irmã aqui, são aquelas irmãs de caridade, que atendiam aqueles necessitados, são ligadas à Igreja Católica, que até hoje existem essas irmandades que se dedicam a auxiliar os mais necessitados. E ela traz essa mensagem falando de qual não foi a alegria dela quando ela reencontra no mundo espiritual aqueles a quem ela pôde beneficiar aqui na Terra.
E ela chama a atenção nessa mensagem, ela chama ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai o mais possíveis aos infelizes. Claro, ela estava falando numa época em que a dificuldade de coisas materiais era muito grande. E precisava-se desse auxílio material realmente para aplacar a fome, as doenças, a miséria, o frio, principalmente na Europa, que o frio é bastante intenso em relação ao nosso país tropical. Então, nós vamos encontrar aqui exatamente esse exemplo, né? Será que a gente vai precisar passar pela experiência para efetivamente dar valor àquilo que nós seguramos, àquilo que nós guardamos e não distribuímos, não facilitando a caminhada daqueles que têm necessidade maiores do que a nossa? A questão 717, os Espíritos vêm nos falar que Deus traçou o limite da nossa necessidade, mas o homem é insaciável. E os seus vícios alteraram a constituição e criaram necessidades que não são reais. Veja só. Criaram necessidades que não são reais. Basta a gente analisar. Do que é que nós efetivamente precisamos para viver? Do quanto nós precisamos de coisas materiais? Nós precisamos de alimento, nós precisamos muitas vezes de remédio, precisamos de agasalho, precisamos de um abrigo. Precisamos sim de várias coisas, mas qual é o limite desse necessário e supérfluo? É onde ele nos chama a atenção para sermos ponderados, agirmos com equilíbrio. Na questão 717, nós vamos nos ater apenas na a notinha dessa questão, e os Espíritos nos afirmam: nada tem de absoluto entre o necessário e o supérfluo. A civilização criou necessidades que o selvagem desconhece. Tudo é relativo, cabendo à razão regrar as coisas. Então, quando nós fazemos um comparativo entre o selvagem e o civilizado, qual é a diferença entre um e outro? As necessidades são diferentes. E o que é que todos necessitam? Só de sobrevivência, de vivência. Então, no item número 10, que o espírito não se identifica, mas ele se chama um espírito protetor, ele vem nos confirmar aquilo que os espíritos já vêm falando há muito tempo para nós, que Deus colocou na nossa consciência tudo aquilo que nós precisamos para discernir como é que nós devemos conduzir a nossa caminhada. Onde é que estão as leis divinas? Estão na nossa consciência. Então nós não temos como alegar ignorância dessas leis, que elas estão dentro de nós. O que muitas vezes nos falta é tempo para nós refletirmos acerca disso. Da necessidade do outro, porque a irmã Rosália ela vem falar exatamente isso. Como é que nós devemos olhar aquele que está ao nosso lado? Como nosso irmão. E fazer a ele aquilo que nós gostaríamos que fizesse a nós. Para isso, o que nós precisamos? Nós precisamos de ter tempo. Nós precisamos de fazer a caridade moral. A caridade moral é aquela em que nós vamos dar aquilo que nós somos, não aquilo que nós temos. Porque o que nós temos é fácil. É abrir a despensa, a geladeira, o armário, o guarda-roupa. Agora, e o que nós temos? Nós temos que nos abrir. Muitas vezes, às vezes a gente até brinca, né? Que às vezes a gente nem pergunta para um amigo como é que está, porque a gente tem medo dele dizer assim, eu não estou bem, aí eu não tenho tempo para ouvi-lo, né? Oi, a gente só fala oi, né? Oi. Porque se a gente perguntar, você está bem? E a pessoa falar, não estou. E aí?
Como é que eu fico? Eu tenho tempo para parar para ouvir? Não está bem por quê? No que eu posso te ajudar? Posso apenas te ouvir? Posso te orientar? Aí eu preciso de tempo. Eu tenho que dar aquilo que eu tenho. Aquilo que eu sou. O que eu sou? Eu sou um bom ouvinte? Eu sou um bom conselheiro? Eu sou um bom orientador? Eu tenho tempo para encaminhar a pessoa para onde ela possa resolver a sua problemática, ou eu posso levá-la a algum lugar? Então eu tenho que dar aquilo que eu sou. Melhor se eu der aquilo que eu sou junto com aquilo que eu tenho. Assim eu estou completando, fazendo a caridade material e a caridade moral. Para que a gente não chegue ao mundo espiritual e deparemos com aqueles a quem nós negamos a ajuda e descobrimos que ele era alguém que foi colocado no meu caminho para que eu ajudasse, para que eu o auxiliasse. E quando fala em ajudar alguém que está no meu caminho, nos faz lembrar uma história acontecida com Divaldo Franco. Divaldo Franco, ele é espírita, teve um trabalho enorme na Bahia, numa área muito pobre, adotou mais de 600 filhos que foram deixados na sua instituição. E ele, um dia, com uma dificuldade muito grande, chega uma pessoa lá, uma senhora, com muita dificuldade, e apresenta um cartão de um conhecido dele. Falou: olha, seu Divaldo, fulano mandou eu procurar o senhor. E o Divaldo disse que passou naquela época, na hora, falou assim: meu Deus do céu, mas por que ele não ajuda? Ele tinha condição de ajudar a gente com tanta dificuldade aqui. E a mulher contou a história dela, 3 filhos, uma dificuldade muito grande. E Divaldo fala para ela: minha senhora, infelizmente a nossa situação hoje é muito complicada. Eu não tenho condições de ficar com seus 3 filhos, mas eu posso pedir para uma equipe visitar a tua casa, ver o que a gente pode fazer, poder ajudar a senhora lá, ver as necessidades básicas. E a mulher olhou para ele e falou assim: graças a Deus, seu Divaldo, eu jamais queria me afastar dos meus filhos. O que eu preciso era de realmente ajuda. Na hora dele se recolher para o sono, o descanso do corpo, a sua mentora aparece para ele e fala: como é que foi seu dia, Divaldo? Aí ele vai contar o acontecido, reclamando, né? Fala: pois é, fulano mandou. Aí ela conta para ele: pois é, Divaldo, no mundo espiritual a gente tem um caderninho lá dos nomes que as pessoas podem procurar alguém para ajudar aqui na Terra. Se você não quiser que te procure, a gente manda tirar o seu nome de lá. Ele falou: não, pode deixar. Parou de reclamar. Então, às vezes, né, quantas vezes você, puxa vida, mas tinha tanta gente para procurar, vai procurar justo a mim, então. A gente tem que aprender que se as pessoas são colocadas no nosso caminho, é porque cabe a nós, de alguma forma. Às vezes eu não vou resolver o problema, mas eu posso encaminhar, eu posso ouvir. Quantas histórias nós temos de saber ouvir, de ter tempo para ouvir. E tem uma muito particular acontecida conosco na época do albergue, de uma senhora. O seu Geraldo tinha o hábito de... ele recebia pães da padaria, pães amanhecidos, que ele oferecia para os albergados. E aquilo que sobrava, ele sempre distribuía para as pessoas. E uma tarde, a mulher procura a secretária do albergue e veio buscar pão. E naquela buscar pão, conversaram, e por fim ela falou: olha, agora eu vou ter que me dedicar ao meu trabalho, eu vou lá buscar o pão para a senhora. Ela disse assim: ô filha, não queria pão não, só queria um ouvido que me ouvisse, em casa eu tenho pão, muito obrigada. Veja só,
o tempo que a gente se dedica para ouvir alguém. Às vezes é uma desculpa, uma necessidade que ela precisa momentaneamente para poder chamar a atenção de alguém. E que bom quando a gente pode ouvir, quando a gente pode orientar, quando a gente pode estar ali. Aí é o que a irmã Rosália fala. Que bom ao chegar ao mundo espiritual e encontrar aqueles a quem nós podemos servir lá, nos agradecendo pelo bem que nós fizemos, não pela vaidade de ter servido, porque fizemos espontaneamente, mas por saber que aquela dádiva, aquela ajuda foi sentida, foi realmente feita no momento oportuno em que a pessoa precisava. No livro da Esperança, na lição 42, que fala nas sendas do mundo, no finalzinho, Emmanuel sempre traz uma conclusão. E ele diz assim: um dia, nas alfândegas da morte, toda bagagem de que não necessites ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria tudo o que destes, do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens, em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Veja, tudo o que nós temos são dádivas, são empréstimos que Deus nos coloca em nossas mãos para que nós façamos bom uso. E vai nos ser cobrado as contas disso. O que fez? Como a parábola dos talentos. O que fez com os talentos que foram depositados em tuas mãos? Então o que deste do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens. O que nós estamos fazendo? Como é que será o nosso retorno ao mundo espiritual? Porque a doutrina espírita nos fala que nós tivemos muitas encarnações e teremos tantas outras quanto forem necessárias para o nosso aprendizado. Então nós fomos e voltamos na carne muitas vezes. Porque Deus é sábio nas suas leis, sabe que nós necessitamos evoluir. E essa evolução, ela se faz através da matrícula na escola chamada Planeta Terra. Quantas vezes nós já estivemos aqui? Incontáveis. Não nos lembramos por quê? Porque o esquecimento do passado é uma bênção. Uma bênção para que a gente, em cada recomeço, nós possamos retomar a nossa caminhada e aprender sem que aquilo que nós vivenciamos atrapalhe esse nosso novo propósito. E o Evangelho é bem claro quando nos fala sobre isso, desse esquecimento, porque imaginemos alguém que nós tiramos a vida numa encarnação. E aí Deus nos permite que nós voltemos à vida com aquele ser ao nosso lado, como mãe, como pai. Se nós lembrarmos o que nós fizemos a ele, como será o meu reajuste? E se ele lembrar de mim enquanto eu tirei-lhe a vida, como é que vai ser? Então é melhor o esquecimento do passado mesmo, para que naquele recomeço possamos reajustar as nossas arestas, aquilo que ficou pendente. Para quem tem dúvida, basta nós pesquisarmos o livro Missionários da Luz, pela Lavra
de Chico Xavier, o espírito André Luiz, veio nos falar da reencarnação de Sigismundo, numa circunstância muito parecida, nos mostrando essa dificuldade até no projeto reencarnatório, porque as vibrações permanecem. Então, quando nós falamos que a melhor encarnação nossa é essa na qual nós estamos vivenciando hoje, com o conhecimento que essa doutrina vem nos trazer, tanto esclarecimento e tanta luz, é quando nós podemos modificar a nossa trajetória, nós consertarmos a nossa caminhada, nos melhorando, fazendo propósito, entendendo que a nossa encarnação aqui, ela é um segundo na eternidade. Passa rápido. É claro que quando a dificuldade nos açoita, nos rodeia, ela parece que ela não termina nunca. Mas nós temos que entender que essa existência é curta, perto da nossa caminhada evolutiva. Quando nós encontramos espíritos lá em A Gênese nos falar que nós estamos longe do nosso ponto de partida na escala evolutiva, mas nós estamos já bem caminhando rumo à nossa busca da nossa perfeição. Porque nós não somos imperfeitos. Porque Deus não criou imperfeições. Ele criou tudo certinho. Nós é que, pelas nossas teimosias, pelos nossos vícios, nós fomos criando dificuldade e necessitamos de encarnações para atingirmos essa perfectibilidade, a perfeição. Nós somos perfectíveis. Não somos imperfeitos, mas buscamos essa perfeição. E atingiremos. Porque Jesus já nos falou que Ele partiria e aguardaria que nós estaríamos com Ele quando nós atingirmos a perfeição compatível da convivência com Ele. Quem não gostaria? Quando nós imaginamos que num passado bastante remoto, poderíamos estar ao lado de Jesus, ouvindo as suas caminhadas, vendo as suas parábolas, né? E o que nós fizemos com esse conhecimento, né? Melhor é nem pensar, né? É nós tentarmos retificar a nossa trajetória. Essa lição que a Tânia leu do livro O Excesso e Você, no livro da Esperança tem uma mensagem chamada Emprego da Riqueza. O que nós estamos fazendo com o emprego dos talentos que nós temos? E aí, ele vem nos chamar a atenção, o que é que nós estamos fazendo, como é que nós estamos fazendo uso de tudo isso? E a caridade moral. Aí ele vai nos chamar assim, quais são as possibilidades que o nosso corpo proporciona? Se nós compararmos com aquele que não anda, aquele que não enxerga, aquele que tem dificuldade de toda ordem, perto de um corpo perfeito, o que nós estamos fazendo? Estamos aproveitando ao máximo? Os nossos olhos só nos auxiliam a ficar imagens edificantes? Ou nós procuramos desviar o nosso olhar para vermos as imperfeições, a criticar? Os nossos ouvidos, qual é a diretriz que nós impomos escutando aquela notícia inusitada? Espalhamos? Ou ficamos com ela para nós? Para que não seja veiculada nada negativo em relação ao outro, porque eu parei para refletir que eu não gostaria de fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fizessem a mim. Então eu vou
ficar para mim. No nosso trabalho, estamos executando conforme esperado e a nossa capacidade de realização? Eu fui contratado para fazer determinada tarefa. Estou executando ela exatamente como o patrão espera? Em assuntos de sentimentos, estamos sendo sinceros na manifestação para que não venhamos precipitar corações sensíveis e generosos em abismo de criminalidade e desilusão? Olha só, o comprometimento com o sentimento que nós estamos despertando no nosso semelhante. E aí, Emmanuel nos convida para nós refletirmos acerca dos talentos divinos que nos abençoam em todas as tarefas da existência. O que é que nós estamos fazendo? E aí, Emmanuel ainda nos fala: quem faz circular os empréstimos de Deus renova o próprio caminho. Quer dizer, quando nós colocamos as dádivas que nós temos em nossas mãos em benefício do outro, nós estamos retificando a nossa caminhada. E aí ele nos dá o golpe de misericórdia assim: previna-se hoje contra o remorso de amanhã. O que seria o remorso? Seria o despertar na vida espiritual e perceber que nós não fizemos tudo aquilo que nós poderíamos ter feito com os talentos colocados em nossas mãos. A caridade moral e a caridade material está aí. Para quem quiser fazer mais algumas reflexões, tem muita coisa para a gente poder refletir. Que nos abençoe o Pai, Jesus, nosso divino amigo, e que nós possamos realmente entender todas as bênçãos, todos os talentos que estão colocados em nossas mãos. Uma boa noite a todos. Obrigada, Maria, por dividir conosco o fruto dos seus estudos, das suas reflexões, e que possamos guardá-las em nosso coração e nossa mente. Então, convidamos a todos, já com o nosso coração, com os nossos sentimentos elevados até Ti, Senhor, agradecer por mais esse momento de reflexão, de aprendizado em nossas vidas, e que possamos colocá-lo em prática desde já, Senhor. Que a sua paz, que o seu amor ampara-nos a todos, que possamos retornar aos nossos lares, também levar um pouco dessa paz, dessa harmonia àqueles que lá nos aguardam, e que tenhamos uma excelente semana. Muito obrigada e que assim seja.